estava pedindo ao Senhor direcionamento, né? E, glória a Deus, nós sabemos que essa semana é a oração pelas famílias, né? E há muito tempo estava no meu coração de falar sobre a importância da mesa, a importância do relacionamento familiar. E aí eu fui surpreendida. Eu sempre estou falando, não é como eu quero, é como o Senhor quer. É o que Ele quer, não o que eu quero. E aí eu estou lá abrindo a minha Bíblia em Colossenses lá, estou lendo Colossenses. Aí quando eu olho, pastor, está Filipenses. Falei, Senhor, o que está acontecendo? Abri certinho no final, Colossenses 3. Aí apareceu Filipe, aí eu li tudo, chorei lá o que estava escrito. E aí quando eu vi, estava em Filipenses. Será que eu abri errado a Bíblia assim, Gil? Não, eu abri certo. E aí depois Colossenses veio para completar a palavra. Em Filipenses capítulo 3. Os irmãos podem abrir a Bíblia, por favor. Para ser mais breve, eu vou lendo enquanto os irmãos vão abrindo a sua Bíblia, tá bom? 3. Para terminar, meus irmãos, sejam leves, por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi, por isso contribuirá para a segurança de vocês. É Paulo falando, tá bom, irmãos? Cuidado com os que fazem coisas más, que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós e não eles. Nós o adoramos a Deus por meio do Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas, como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem valor nenhum. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isso é, conhecer completamente a Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. Quero também tomar parte no seu sofrimento e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Aqui voltando no versículo 8. Conhecer completamente a Cristo. Ele fala de conhecer completamente, de relacionamento. Você só conhece uma pessoa completamente quando você relaciona com ela. Então não tem como você conhecer a Cristo se você não tem um relacionamento com Ele. Então, quando a gente tem um relacionamento com uma pessoa, por exemplo, eu sou casada, eu conheço o Fábio. Eu sei o que ele não gosta, o que ele gosta. Eu sei o que as meninas gostam, o que elas não gostam. E assim é Jesus, aquele falando. Ter esse relacionamento para conhecer. Aí, a gente vai lá para o versículo, aqui no 3 ainda. No 13, 3:13.
É claro, irmãos, eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás, avanço para o que está na minha frente, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou, por meio de Jesus Cristo. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. As coisas claras, vocês vão ter um entendimento, vão abrir um entendimento para essas coisas. Aí vai lá para 19. Eles vão para a destruição, aqueles que não escutam a voz do Senhor, né? Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles não são, o Deus deles são os desejos do corpo, e eles têm orgulho daquilo que deviam ser, uma vergonha para eles, e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Aqui ele chama a atenção para realmente naquilo que nós temos focado. Se é realmente para as coisas que são do alto, que são do céu, ou são para as coisas deste século, deste mundo. Aí você vai lá em Colossenses agora. Colossenses capítulo 3, do versículo do 1 ao 17. Acharam aí? Também tem aqui, né? 3. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês estão escondida em Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte da sua glória. Aqui fala da vida do novo homem, a nova vida. Quando nós encontramos com Cristo, que é velho, passou. Aquelas atitudes, aquela pessoa passou. Agora é uma nova criatura. Aleluia. E nós, como nova criatura, como que nós refletimos a glória do Senhor? Nós refletimos a glória do Senhor agora como a nova criatura, certo? Aquilo que a gente fazia, aquelas atitudes, aqueles costumes, né, Nelly, que vinha do homem, ficou-se para trás. Ficou lá para trás. Então agora a gente, a nova criatura, nossas atitudes, ela tem que falar da presença do Senhor. A gente carrega a presença do Senhor, certo? Para onde a gente vai, né? Tá lá na escola, tá lá na rua com os vizinhos. Será que os vizinhos, as pessoas realmente veem que você é uma nova pessoa, que você carrega a presença do Senhor? Será que ela pode olhar para você e falar assim: ah, eu quero conhecer esse Deus que ela fala que serve, esse Deus poderoso que cura, que salva, que liberta, que transforma? Então, se a pessoa conheceu Jesus, disse que conhecer Jesus, porque é diferente você conhecer Jesus pelos livros e pelo aquilo que as pessoas falam, é muito diferente. Ou pelo que você escuta no YouTube, muito diferente. Porque há a diferença de você conhecer e a diferença de andar com Ele. Porque quando você anda com Jesus, há transformação de vida, há transformação de mente, há transformação no seu lar. Não tem como eu falar que ando com Jesus e as minhas atitudes, ela ficar no mundo. As minhas atitudes, se eu era mal pagador, eu continuo sendo mal pagador. Se eu mentia, eu continuo mentindo. Se eu roubava, eu continuo roubando. Se eu defraudo, eu continuo defraudando. Então esse não é o Deus que eu quero apresentar para o meu irmão, né, Su? Não é o
um Deus. A gente quer apresentar um Deus de amor, um Deus que morreu por nós, um Deus que está vivo, que Ele continua operando maravilhas e milagres, que Ele continua fazendo o impossível acontecer, que Ele continua transformando vida, que Ele é o Deus do impossível. Então esse é o Deus que nós apresentamos para essa sociedade corrompida, para essa humanidade que está corrompida. Esse é o Deus. Então, o que Deus espera de nós é isso. A experiência já é obtida. Aí abram lá Romanos, nele abre Romanos 6,5 para mim, fazendo um favor. Isso, do 5 ao 11. Porque, se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, vivo para Deus. Já fomos mortos para o pecado. Amém. E somos ressuscitados com Jesus. Então, o pecado ele não tem domínio no nosso corpo. Aleluia. O nosso senhorio é Deus. É Deus. Então, o pecado, a gente tem sim o poder de falar não para o pecado. Não. Porque eu estava conversando com o Pinho hoje. Tudo é uma escolha. É uma escolha. A nossa vida ela é cheia de escolha. Só que as escolhas têm consequência. Ela tem consequência. Então, depende muito daquilo que a gente escolhe. E nós conhecemos, já fomos mortos pelo pecado, está falando a palavra. Então nós podemos falar não para o pecado, porque já foi morto. O pecado já foi levado ali na cruz, os nossos pecados. E nós temos liberdade para estarmos na casa do Senhor. Nós temos liberdade de levantar as mãos, temos liberdade de adorar. E temos liberdade sim de falar não para o pecado. O novo propósito para a vida. Como pessoas ressuscitadas, juntamente com Cristo, nós precisamos orientar nossa vontade e pensamentos para as coisas que vêm do alto. Aí no 5, Colossenses 5. Portanto, mate os desejos deste mundo que agem em vocês. Isso é, e aí vem uma lista, né? Imoralidade sexual, indecência, paixões, os maus desejos, a cobiça, idolatria, e vem uma lista de conselhos. Aí vem o 6. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. 7. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. 8. Mas agora livre-se de tudo isso, da raiva, da paixão, do sentimento de ódio, e que não saia da sua boca, da boca de vocês, nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam um para os outros, pois vocês deixaram de lado a natureza velha, com os seus costumes. 10. E se vestiram como uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus
o seu Criador está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Completamente, novamente. Irmãos, assim, li tudo, foram levados, pecado e tal. Mas a gente só vai entender o pecado em si, aquilo que nos afasta de Deus, quando a gente tem um relacionamento com Ele. Porque assim, está escrito aqui uma lista dos pecados, né, pastores? Está escrito aqui a lista dos pecados. Mas só iremos entender, ter a consciência disso, quando a gente tem um relacionamento com Jesus. E está falando novamente, relacionamento. Conhecer completamente quer dizer um relacionamento com Ele. E se não tem esse conhecimento, vai cair no pecado e vai fazer tudo novamente, vai voltar à velha natureza. Porque lá em Romanos fala, renovando o nosso entendimento todos os dias. Como que renova o entendimento? Todos os dias. Todos os dias. Quando nós lemos a palavra, estamos renovando aquilo que o Senhor fala sobre nós. Nós estamos abrindo o nosso entendimento. Às vezes a gente lê um versículo aqui e não entende nada. Nada. Aí depois no outro dia você volta no versículo e você já entende. Então é todos os dias. É lendo, é renovando o seu entendimento. Pensa naquilo que é do alto, né? Naquilo que é do céu. Mas quanto mais a gente está nessa terra, mas é passageiro. É passageiro, a nossa morada não é aqui. Nós vivemos nessa terra, mas nós somos cidadãos dos céus. Nós temos que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer uma porção de coisas, mas não é aqui. E se nós pensarmos só nessa terra, seremos os mais miseráveis. A palavra ela fala que seremos os mais miseráveis, porque a gente fica correndo. E é uma correria louca. Que não há tempo para nada. Não há tempo, irmãos. E o que eu acho mais incrível, que se a gente não tem tempo para Deus, quanto mais para as pessoas, né? E a gente não tem tempo mais de sentar na mesa com ninguém. Malemar a gente consegue sentar com a nossa família na mesa, né, tia? Nenhuma refeição quase a gente consegue fazer. Então o Senhor nos convida, Ele nos convida a parar. Peraí. Vamos parar tudo? Vamos ver o que está acontecendo? Vamos dar prioridades? Começando pela nossa família, né? Porque a gente tem que cuidar dos nossos, né? A palavra fala que não adianta a gente pregar, falar bonito, cantar, fazer tudo, e a nossa família nem vê a nossa presença, e a gente conversa com a nossa família, não fala do Senhor para os nossos, e Ele nos convida hoje a fazer isso. Voltando lá, 11. Como resultado disso, já não existe mais judeus, não judeus circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres. Mas Cristo é tudo e está em todos. Aleluia. Não faz distinção de pessoas, de raça, de cor, de etnia, de nada. De nada. Ele não faz. Glória a Deus. Não existe. O amor dele é verdadeiro. O amor de Jesus é incondicional. É incondicional. Muitas vezes as pessoas fazem acepção, né? Misericórdia, tio. Misericórdia. Faz acepção de pessoas, mas Deus, Ele não faz. Ele veio para todos. Ele veio para a humanidade.
Ele veio para aquele irmão que está perdido lá fora. Então, Jesus veio, não faz diferença. Tanto que quando ele ministrava ali, quando ele estava na terra, não tinha essa diferença. Era para os samaritanos, publicanos, pobres. Ele ia aonde precisava ser ouvida a palavra. Ele falava com quem precisava ouvir a palavra. E quem ouvia a palavra era mudado e transformado. E a pessoa tinha aquela, nossa Senhor, mas eu fiz tudo, eu cobrei imposto, tudo. Mas eu posso me arrepender e conhecer esse Evangelho. A prostituta ali, todos os erros que ela tinha, mas eu ouvi uma boa notícia, boas novas. Eu posso pedir perdão e começar do zero agora. Eu posso começar a servir a Jesus. E era assim, irmãos. 13. Mais um conselho. Não fique irritado uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Nos fala de perdão. Perdão. Muitas vezes a gente tem que perdoar. Às vezes a gente pensa assim, será? Né? Porque a gente carrega cicatrizes, muitas. Né? Eu carrego muitas cicatrizes da infância. Mas, irmãos, eu tive que aprender a perdoar. Eu tive que perdoar, Rafael. E eu perdoei. Perdoei minha família, meus pais. Perdoei, porque senão, como que Deus me perdoa? E eles são meus irmãos em Cristo também, né? Porque são filhos de Deus. Então nós temos que perdoar. E nós somos corpo de Cristo, irmãos. Cada um tem o seu jeito, cada um é diferente do outro, né? Mas nós servimos um só Deus. E somos um só corpo. Então nós temos sim que respeitar o nosso irmão, perdoar, orar por ele, para que nós alcançamos o perdão do Senhor também. 14. E acima de tudo, tenha o amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas, e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus o chamou, a fim de formar um só corpo. O amor. O amor é que nos une. Somente o amor de Cristo que nos faz unir. Porque se fosse para nós mesmos, talvez nós não íamos amar o nosso próximo, porque não é fácil amar. É muito fácil a gente amar aquele que tem a mesma visão, aquele que compartilha de algo igual a você. Mas quando o irmão não está na mesma visão, você fala, poxa, e às vezes a gente quer empurrar, né, a nossa verdade para a pessoa. Sabe, às vezes quando você manda mensagem para a pessoa, você quer contar algo, mas não quer que ela exponha a opinião dela, mas quer que ela só escute. Mas de repente ela quer impor a opinião dela e falar. Não é assim que empurrar a nossa verdade. A única verdade, irmãos, é a de Cristo. A única verdade que prevalece é a de Deus. Não existe uma pessoa dona da verdade. Existe a verdade de Deus. E quando a gente conhece a verdade de Cristo, aqui na Bíblia, ela fala a verdade de Deus. Ela fala aquilo que devemos ser. Ela fala aquilo que somos e aquilo que seremos nele. É somente através dessa verdade. Então é isso que nos
une, o amor e a verdade de Cristo. E essa parte aqui, e sejam agradecidos, no 15, bem no finalzinho, e sejam agradecidos. Sejam agradecidos. Deus nos ensina a ser agradecidos. Muitas vezes a gente não somos agradecidos. Lá em casa a gente tem praticado bastante essa parte com a Bia, para ser agradecida. Para a gente não ficar questionando aquilo que não temos, mas sim ser agradecido aquilo que o Senhor nos dá. Porque o maior tesouro Ele já nos deu, que é Jesus. Aleluia! O maior tesouro é Jesus. E o direito à vida eterna. Nada se compara com o amor de Deus. Nada. Nada se compara ao amor de Cristo. Deus, Ele podia ter te dado tudo. Podia ter te dado uma casa melhor, às vezes um carro melhor, riquezas. Mas a maior riqueza Ele já te deu. Glória a Deus. A maior riqueza é Jesus. E o resto que a gente quer, curso, escola, o que for, o carro, né, pastor? Ele te deu o fôlego de vida para trabalhar e conquistar. Glória a Deus. Ele nos deu o fôlego de vida. E nós trabalhamos para cuidar de nossas famílias e conquistar, né, menino? 16. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem, instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cante salmos, hinos e canções espirituais. Louve a Deus com gratidão no coração. Aleluia! Irmãos, neste mundo que a gente está vivendo, a gente conversa um pouco sobre isso na casa também. O Evangelho, muitas vezes, né, tem sido muita conversa sobre o Evangelho ultimamente, nos últimos dias. Muitas conversas, pessoal falando mal, pessoas indo ao Brasil, pessoas diferentes, sabe? E fazendo seus cultos lá, nos shows e tal. E o Senhor nos convida a guerrear. Domingo, estou lembrando disso aqui. Domingo, eu falei que a gente estava se levantando como guerreiros, né? Falei para a gente se revestir de Efésios 6, não foi? Sim. Foi isso, né? Aí chegou segunda-feira, meu Deus. Chegou ontem e eu tive que guerrear mesmo. E foi uma guerra, viu, irmãos? Foi uma guerra espiritual lá em casa, de manhã. Foi ali até umas meio-dia. Comecei das 9 da manhã até meio-dia, na guerra. E orando. Aí eu achava que estava baixa, aí comecei a orar mais forte, mais alto, colocando as mãos para cima. Falei, em nome de Jesus, aqui você não tem poder nenhum. Aqui tem uma mulher e um homem que ora. É uma família que pertence a ti. Não sei o porquê dessa guerra, mas vamos guerrear. Vamos guerrear. E foi assim, irmãos. Até meu dia a guerra. Até meu dia. Chegou ontem aqui à noite, eu pensei que eu nem ia ficar em pé no culto, de tão exausta que eu estava. Sabe? Porque o psicológico da gente também, né, pastor? Fica abalado também. É normal, fica abalado. Mas o Senhor te chama para guerrear. Meu Deus, tu és poderoso, Senhor. Irmãos, o mundo precisa. Ele precisa de guerreiros. Ele precisa que a gente fale da verdade.
As pessoas aí que não servem ao Senhor estão falando a verdade deles. Eles estão falando aquilo que eles acreditam e levando multidões de pessoas para o pecado e para o erro. E às vezes a gente fica muito confortável aqui dentro, sentado. Ficar sentado aqui dentro é muito bom, no conforto. Mas o Senhor te convida, irmãos. Não precisa de você ir longe não, tá? Precisa de ir para a África, lá para o Japão, que nem as meninas, é um chamado delas, né? Mas pregue para o seu vizinho, pregue para alguém que está aqui, lá na fila do banco, lá, em vez de ficar, ai, mas que fila demorada. Irmãos, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Se alguém virar assim, ó, do seu ladinho para reclamar, já lança uma palavra. Não já vai direto assim, empurrando também não. Vai devagarzinho, conhecendo a pessoa, até que você tenha liberdade para levar a palavra, sabe? Porque não é chegar de qualquer jeito nas pessoas. Porque se você chegar grosseira, Jesus te ama. Poxa vida, todo mundo escuta isso. Jesus te ama. Irmãos, vamos falar mais, né? Vamos estender ali. Olha, você conhece, tá? Vamos com delicadeza. Vamos ter mansidão, assim como Jesus. Sabe? Jesus usava parábolas. Vamos dessa forma. Mas se levante, igreja. Se levante, igreja, para falar do amor de Deus. Se levante. Se levante como um exército poderoso na terra. Se levante para proclamar o Evangelho de Cristo. Como irão se não há quem pregue, quem fale de Deus? Vamos falar do nome de Jesus. Vamos apresentar um Deus diferente. Não o que o mundo tenta empurrar na goela, mas vamos falar de um Deus de um Jesus que foi entregue na cruz, que morreu, mas de um Jesus que continua vivo, que Ele cura, Ele salva e Ele liberta. Ele transforma. 17. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus. E tudo que fizeres e disseres, façam em nome do Senhor Jesus. Amém. Por meio dele agradeça a Deus o Pai. Não é pelas minhas forças, não é pelo meu conhecimento teológico, não é. Não é pela minha faculdade, pelos meus cursos, não é. Não é pelo que eu aprendi no seminário, não é. Tudo que fizeste, disser, que seja no nome de Jesus. Você não pode fazer nada, convencer ninguém, mas Deus pode. Deus pode convencer. A velha vida passou e a nova vida se surge. A nova vida se surge. As atitudes velhas se passaram e vêm as atitudes novas. É muito bom saber que nós temos esse privilégio em Cristo. Creio eu que se o mundo desse um pouquinho de atenção às pessoas lá que em esse Jesus, né, viriam correndo para os braços do Pai. As pessoas viriam correndo, estaria repleta essa igreja assim, de pessoas sedentas pela vontade de conhecer ao Senhor. Irmãos, nada que estava aqui eu falei, mas é o que eu falei, não é por nós mesmos, mas é o Senhor que fala nos nossos corações. Se coloque de pé. Glória a Deus.